Eu vou entrar na questão dos ilustradores. Uhul! Eu acho que é uma questão importante. Outra turma. Sim. Outra turma. Ilustradores. Muitos autores querem escrever livros infantis, querem escrever livros que tenham alguma ilustração, sei lá, algum livro de poesia que tenha ilustração, etc. Uma coisa que eu acho legal é sempre você pesquisar, também não olhar preço, e sim achar o estilo, porque assim, você tem que olhar o portfólio da pessoa e ver se aquilo te agrada. Se o que você viu no portfólio, tudo que a pessoa fez até hoje, dentro do estilo dela, não te agrada, não é no seu livro que ela vai fazer diferente. Então, assim, do mesmo jeito que um revisor respeita o seu texto, você tem que respeitar o estilo do ilustrador. Então, sempre busque, peça portfólio, peça para ver os trabalhos passados, para entender qual é o estilo e até onde essa pessoa chega. Essa pessoa consegue... já fez algum trabalho anterior que você gosta, que você fala, nossa, isso aqui com algumas modificações pode ser que seja dentro do meu estilo aqui, do meu livro. Legal, vai para cima. Agora, se nada do que você está vendo lá é bacana, esquece, porque ele não vai acertar no seu livro. Então é perda de tempo, né? Uma outra questão que eu acho importante levantar em caso de ilustrador. Se você está fazendo editorial, dê preferência para pegar um ilustrador que já tem experiência com o mercado editorial, com livros, com editoras, né? Não que seja gente de fora não seja capaz de fazer, mas quem está no editorial tem conhecimento técnico específico de livros que vai ajudar no processo. Então, eu vou dar um exemplo. Teve alguns casos em que deram errado, muito errado. Eu peguei o livro para produzir, com ilustrações de livros infantis, e não foi... E assim, o ilustrador já tinha ilustrado todas as imagens, ele já tinha feito do livro infantil todas as páginas. Qual que é o problema? Ninguém me consultou, né? Quando me contratou, ninguém me consultou para perguntar qual era o formato correto do livro. Então, assim... Inventou um formato? O cara simplesmente saiu pintando nas folhas, desenhando e tal. E quando chegou na minha mão, eu falei, bom, não encaixa em nenhum formato de livro, né? Porque você tem bons formatos para fazer um livro e formatos que dão perda de papel, ficam mais caros. E a pessoa fez as ilustrações, e há casos em que as pessoas fazem ilustração sem lembrar que tem texto junto com a ilustração. Então faz a ilustração com um monte de cor, cobrindo toda a área, sem deixar espaço para texto, sem deixar um tom de cor que dê para você colocar um texto lá dentro. Então, às vezes, sabe, misturando azul com amarelo, tudo na mesma área, você vai enfiar um texto ali e você não vai conseguir ler o que está no amarelo, não vai combinar com o que está no azul, você não vai dar leitura, né? Então, isso vira uma confusão. O que acontece? Então, tem essa questão da pessoa já não levar em conta de que tem um texto, a questão da pessoa não levar em conta que precisa discutir com o designer, com o diagramador, que formato vai ser trabalhado, porque assim, você define o formato do livro e depois você ilustra, né? Isso. Tanto que quando eu trabalho com meus ilustradores aqui, eu já fiz um template no Photoshop, já no formato, já com sangria, né? Sangria é a área que a gente faz a mais, além da área do corte da gráfica, né? Então, se um livro é 14 por 21, por exemplo, vou dar um exemplo, 14 por 21, que é o formato mais comum de livro. Se a gente vai fazer um negócio que passa as margens, a gente tem que fazer 15 centímetros por 22, porque eu tenho que dar uma margem de ilustração que vaze a impressão, porque na hora que a máquina cortar, é uma máquina. Ela vai cortar no 14 por 21. Se você faz uma arte 14 por 21, você vai correr o risco de ter um filete branco em volta, na lateral, um filete branco embaixo. Por isso que a gente chama de sangria, né? Você estoura o texto, você estoura a ilustração para fora da área de impressão, para não ter esse risco de ficar um filete branco em volta. Então, assim, são coisas que um ilustrador que já trabalha com um livro, né? Ele sabe. A primeira coisa que o ilustrador que já trabalha com um livro, que já trabalha com editor, a primeira coisa que ele me pergunta é: qual o formato do livro? Segunda coisa que eu faço,
Eu mando já um boneco com os textos já jogados nas páginas porcamente, só para a pessoa ter noção do volume de texto que aquela página vai ter. Então, ela já, quando ela pega visualmente, ela olha naquele meu modelinho, meu templatezinho que eu fiz, aí já sabe, então legal, eu tenho toda essa área para fazer uma ilustração e mais ou menos esse texto vai ocupar, sei lá, 1/5 da página, 1/3 da página, e ele vai trabalhar com essa ideia. Então isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Tem muito autor hoje em dia fazendo livro infantil, né? Então isso é uma coisa que tem que estar muito esperto. E realmente, gente, procure, assim, profissional. Por favor, profissional. Facilita. Alguém que tenha já uma cancha de ilustrar, e ilustrar de preferência livro. Assim, recomendo não começar do zero, porque a chance de dar erro é gigantesca. No panorama de freelancers, a gente tem muito freelancer no mercado, com qualidades variadas, mas isso quer dizer que a gente tem alguns freelancers muito bons no mercado, muito profissionais, muito experientes. Então, eu sugiro, dá uma fuçada que você sempre vai acabar achando alguém que combina com você, combina com a sua obra e fará um bom trabalho. Uma outra coisa, muito cuidado. Por isso que eu falo dessa questão de sempre, isso vale também para todas as etapas da produção do livro, né? Com freelancer que usa de desonestidade, que é desonesto. Tá? Eu já peguei... Essa é aquela categoria, não sabe fazer e não quer fazer bem. Né? Ou quer levar vantagem. Sim. Então, uma vez eu peguei, e já não foi uma vez só, então já aconteceu algumas vezes, eu vou contar de um específico, mas assim, não foi a única vez que eu vi isso acontecer. O cara contratou o ilustrador de um livro infantil, o ilustrador foi lá, fez todas as ilustrações, beleza, muito bonito. Aí o cara me procurou, quando ele me procurou para começar a produzir, ainda bem que foi quando começou a produzir o livro, o ilustrador virou para ele e falou assim, olha, é o seguinte, tudo que você vender do seu livro eu vou querer 50%. Aí o cara falou assim, mas peraí, eu te contratei, eu paguei X para você produzir as ilustrações para mim. Conselho que eu tive que dar pro autor. Falei, cara, joga fora todas essas ilustrações, não vai usar nada dessa pessoa, contrata outra e faz do zero. Porque a dor de cabeça porque a dor de cabeça que você vai ter com essa pessoa é tão grande que você vai dar até desgosto no seu livro, você não vai acabar com a sua carreira. Isso daria para discutir, tá, gente? Daria para pegar um advogado e discutir, mas acho que não vale a briga. É tão chato. Você vai perder 10 anos numa briga dessa com o seu livro, com uma pessoa. Então, assim... Aliás, você está mencionando uma coisa certa, né? Serviços grandes como ghostwriting e ilustração, é legal fazer com contrato, tá, crianças? Vocês conseguem mil formatos aí de contratos pela internet, mas é legal fazer um contrato. Por quê? Justamente, o ghostwriter tem que ceder totalmente os direitos do texto. A pessoa escreve, mas ela tem que ceder os direitos para você poder usar. Falando em ghostwriter, para quem não sabe exatamente o que é, assim, você não quer escrever o livro, você não está com tempo, não está com saco, não tem conhecimento, enfim, você quer pagar para alguém fazer para você. Essa pessoa vai cobrar um valor de você e vai escrever o livro para você, vai fazer reuniões com você, enfim, vai, com base nas informações que você vai passando oralmente, ela vai construindo o seu livro, ela escreve o livro para você e não vai botar o crédito, o nome dela nos créditos. Não põe o nome, porém, todavia, contudo, você tem que fazer essa pessoa, antes de tudo, assinar um contrato dizendo que ela cede inteiramente o trabalho, o texto, irrevogavelmente, pela X quantia que vocês combinarem pagar. Tá? Vou dar mais um testemunho aqui. Eu também não vi acontecer uma vez nem duas. Tem gente que é ghostwriter, e eu vi isso acontecer, fez o trabalho de ghost para a pessoa, para o autor. Quando o autor foi publicar, ela fez a mesma coisa, eu quero 50% disso aí porque esse livro é meu. E aí entrou numa batalha judicial
E a batalha judicial já deu mais de 10 anos e a coisa não se resolveu. E aí o juiz deu ganho de causa, deu meio a meio, sabe? Tipo assim, falou que o livro é do Ghost mesmo. E aí o Ghost fica palpitando na capa, fica palpitando no texto, não deixa colocar... fica falando se quer que ponha tal foto, se não pode pôr foto, se vai pôr ou não vai pôr. Tudo tem que passar pela aprovação do cara que foi ghostwriter. Então, é uma dor de cabeça um negócio desse. Não, é muito desonesto fazer isso. Tá? Então... eu recomendo bastante que, especialmente escritores de não ficção, né, autores de não ficção, que usem Ghost, mas que tomem esse cuidado do contrato. E antes, manda assinar o contrato antes de começar, antes de pagar qualquer coisa, tá? A maioria das pessoas, apesar dessas histórias de horror, a maioria das pessoas é boa fé, não vai fazer nada disso, mas não custa fazer contrato. Para serviços mais curtos, tipo preparação e revisão, não é preciso fazer contrato. Tá? Não vai ter problema. Não tem problema. Mas, uma outra, eu acho assim, uma forma de você se precaver desse tipo de coisa é voltando naquilo que nós falamos. Quando você vai olhar o histórico da pessoa, vê se ela já trabalha com editoras, se ela tem experiência no mercado editorial, porque quem já trabalha com livro há muito tempo, quem já presta serviço para editora, já prestou... não tem essa regra na cabeça, porque isso é regra de mercado. Então, mesmo que não seja feito um contrato, essa pessoa, ela sabe que o mercado funciona assim, ela não vai te passar para trás nesse sentido. Né? Agora, você pega um fulano que escreve bem, né, sabe que é fora do mercado, faz qualquer outra coisa, e de repente você pede para ele fazer um livro para você, ele não tem esse conhecimento de mercado. Eu acho que esse risco aumenta exponencialmente. Sim. Vamos às perguntas, então. Vamos sim. Só responder aqui para o Alan Lopes, eu imagino que mais gente deve ter perguntado lá para cima, se eu recomendo algum ilustrador. Alan, cara, vai no Google, procura lá ilustrador de livros e procura, porque não é só dizer aqui ilustrador A ou B, porque, como eu disse, tem estilos, né? Exato. Então, assim, vai... Tem que combinar. Procura no Google, ou então pega um livro que você gosta, que tem ilustração, vê o nome do ilustrador e procura por ele na internet. Você pode entrar naquele site, Behance, BEHANCE.net, acho que é isso, Behance.net. É um site de portfólio de ilustradores, né? Então você vai ver um monte de estilo, um monte de gente. Tem sites que são comunidades de ilustradores também. Exatamente. Você começa a fuçar no Google, portfólio, ilustrador, procura isso de vários jeitos, que começa a aparecer. Mas tem que ter o cuidado de ver se o estilo combina com você. Então não dá para dizer o nome de um ou dois, porque não adianta. É uma coisa que você tem que olhar.